Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês a respeito do polêmico caso Mari Ferri. Eu vim expressar minha opinião técnica depois de ter lido o inteiro teor da sentença e também ter assistido ao vídeo da audiência de instrução e julgamento que aconteceu nesse caso. Então vou falar primeiro da sentença. Pessoal, na sentença não há qualquer menção do magistrado ao reconhecer a culpa do acusado, pelo contrário, o que o magistrado faz é absolver o réu por ausência de provas. Então, quando o juiz faz isso, é porque no processo, as provas que foram produzidas não foram suficientes para convencê-lo das alegações, no caso lá da acusação. Tá? Então, a acusação, na sua peça de denúncia, alegava que a vítima não consentiu o ato sexual em razão de ter sido ali influenciada por substâncias entorpecentes. No processo, de acordo com a sentença, não ficou produzida uma prova convincente de que ela estava ali sob os efeitos de substâncias entorpecentes. Inclusive, o magistrado juntou o exame toxicológico que não confirma nenhuma substância entorpecente. Então, na verdade, nós não podemos afirmar, nesse caso, que nós não tivemos acesso ao inteiro teor do processo. Eu não posso afirmar que não houve estupro, mas eu também não posso afirmar que houve estupro, porque eu não tive acesso às provas. O processo está tramitando em segredo de justiça, então somente as partes e os advogados vão ter acesso a esses documentos. Então, muito cuidado ao compartilhar aí afirmações, né, principalmente em relação a crimes, porque nós sabemos que a mídia pode acabar influenciando nas decisões judiciais, porque o juiz é um ser humano e ele pode ser influenciado pela opinião que foi expressada na mídia, tá? Então, muito cuidado ao compartilhar algum teor de alguma afirmação, principalmente quando você não tem ali conhecimento técnico. Tá? Então, o que eu posso falar para vocês? Pessoal, o juiz no processo, feliz ou infelizmente, ele está limitado às provas que foram produzidas nele. Tá? Então, existe no processo penal um princípio chamado indúbio pro réu. Então, toda vez que o magistrado não se convencer da veracidade dos fatos alegados pelas partes, né, e foram expressados pelas provas que foram produzidas, ele vai absolver o réu. Então, feliz ou infelizmente, por mais que a gente possa imaginar, não, professora, mas ela foi estuprada, né? Nós não podemos afirmar se isso não foi produzido no processo. Infelizmente, há situações de injustiça em que a verdade real não condiz com a verdade que foi expressada pelas provas do processo. Vou só citar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha pagado a alguém uma dívida, né? Quitado uma dívida. E você não tem ali um comprovante, você pagou em dinheiro. Ninguém viu o fato de você ter entregue o dinheiro e você não vai ter provas de que pagou, né, aquela dívida. O que vai acontecer? Infelizmente, você vai ter que pagar 2 vezes, porque a única forma de você se ver livre da dívida é apresentar o comprovante. Se você não se diligenciou para ter ali um recibo, infelizmente você não vai ter a prova que para o processo é imprescindível a respeito da quitação. Percebem? Então, no processo penal, é desta forma, e nós temos esse princípio do indúbio pro réu. Então, se o juiz não se convencer, se as provas não forem bem conduzidas, realmente pode ser que o resultado não seja ali aquele que a pessoa estava esperando. Agora, o que eu posso afirmar? Qual que foi o problema desse caso e o que eu posso afirmar com toda certeza? Que houve ali um desrespeito à dignidade humana na audiência, né? A vítima, ela foi tratada da forma mais humilhante possível pelo advogado e o juiz tem o dever de polícia, ele tem o poder de polícia. O que é esse poder de polícia no processo? Ele pode e deve intervir para manter a ordem e a urbanidade nas audiências, em todos os atos do processo, mas principalmente na audiência. E o que nós vimos ali? Várias pessoas, e aí homens, calados ali diante daquela situação vexatória, humilhante e inaceitável. Então, é isso que nós podemos repudiar e devemos repudiar.
Então, estou aqui expressando a minha sororidade em relação a Mari Ferrer, no que se refere ao tratamento digno que ela tinha direito de ter na audiência e não teve. Então, nós